Olá, eu sou a Mariana, eu sou aluna da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB. Nesse vídeo eu vou trazer uma síntese do meu trabalho de iniciação científica pelo PIBIC. O meu trabalho é da área de planejamento urbano e tem como título A Cidade Praticada e a Cidade Protegida pelo Patrimônio Moderno, reflexões sobre o setor comercial sul em Brasília. Eu vou introduzir então o texto falando um pouco sobre o processo de preservação e sobre a falta de participação popular ativa nesse processo. Essa falta de participação popular pode acabar gerando problemas, como, por exemplo, a museificação dos centros históricos. A população, então, ela vai apropriar-se do espaço urbano, subvertendo ou confirmando o desenho imposto. Eu vou falar também na introdução sobre os interesses do mercado imobiliário em relação ao centro e sobre o programa Viva Centro, que também vai ser discutido posteriormente no texto, que é um projeto de reforma do setor comercial sul. Então, o texto vai trazer alguns questionamentos que são: como a administração pública tem conciliado a proteção do patrimônio com os usos vivos da cidade e como incorporar a vida cotidiana nas decisões de planejamento. E os objetivos são trazer uma análise da apropriação cotidiana dos espaços do setor comercial sul pela população, contribuir à crítica ao patrimônio e ao centro contemporâneo, em especial de Brasília, e reivindicar a inclusão da potência da vida cotidiana nas práticas de planejamento e de preservação de Brasília. O texto vai trazer como referencial teórico principalmente a abordagem lefebvriana, alguns outros autores também que falam sobre esses métodos de análise empírica sobre o corpo no espaço. Como método, a gente utilizou o mapeamento da área. A gente fez os mapas de uso do solo, caminhabilidade, o mapa afetivo. A gente trouxe também 50 questionários e entrevistas virtuais que vão coletar narrativas ligadas à percepção espacial e o registro fotográfico em diferentes horários e dias da semana. Como resultado, a gente vê a apropriação popular visível no espaço horizontal da cidade. Existe um contraste muito grande dessa apropriação formal e informal. No mapa de caminhabilidade, a gente percebe que existem no local muitas barreiras ao pedestre, fachadas cegas, e a existência massiva de estacionamentos, que mostram uma hierarquia existente em que o automóvel é favorecido. A existência do comércio informal é muito visível no local, e essa atividade acentuada no lugar acentua a sazonalidade de usos que tem no espaço, já que as ruas ficam muito mais movimentadas no horário comercial. No mapa afetivo, a gente vê a existência de muitos pontos de interesse que têm importância, inclusive, para toda a cidade de Brasília, e vê a concentração do comércio informal nas galerias que criam um percurso para o pedestre. A maioria das pessoas que respondeu aos questionários utilizam o setor comercial sul como trabalho e serviços, e a maioria das pessoas percebe mudança na paisagem do setor comercial sul, dependendo do horário e do dia da semana. A apropriação popular ela é perceptível pela existência de arte urbana e também pela construção de hortas e etc. Existem alguns espaços de permanência que carecem de melhorias em relação à infraestrutura, no momento alguns estão em reforma. Um ponto muito importante nas respostas dos questionários foi em relação à segurança. Muitas das pessoas não se sentem seguras dependendo do horário ou do dia. Quando as pessoas foram questionadas em relação ao porquê, a maioria das respostas associou a falta de segurança ao uso de drogas no local, a falta de iluminação, falta de cuidado, a existência de moradores em situação de rua, e a gente percebe também esse afastamento da população em relação a essas pessoas. Então, concluindo, a gente percebe que as estratégias de preservação e planejamento urbano não têm a participação coletiva e não reforçam muito as possibilidades de identificação afetiva do usuário com os lugares pré-concebidos pelo desenho urbano. Os espaços urbanos do setor comercial favorecem a dinâmica do automóvel, e a diversidade de modais de transporte pode ser um fator que alimente a dinâmica urbana e crie espaços de permanência ativos. A diversidade de usos pode ser também um fator que alimente essa dinâmica urbana, já que diminui esses extremos de movimentação sazonal. Mas essas medidas precisam trazer a população ativa como principal fator de sustentabilidade e de significado da vida cotidiana. Então, trazer essas pessoas para as estratégias de preservação é muito importante.
E esse processo tem que acontecer de forma que evite a gentrificação e a segregação dos espaços centrais. E é isso. Obrigada.